Olá pessoal, aqui é Ismael Yassine, estamos no canal Isma Explica para mais um aprendizado. Nós temos aqui agora aulas que têm a ver com equilíbrio químico. Vocês devem ter alguma coisa no vosso caderno que tem a ver com equilíbrio químico. Um resumo básico, porque nós vamos a partir daí usar o que nós vamos aprender aqui para resolver muitos exercícios que têm a ver com equilíbrio químico rumo aos exames de admissão UP, UMI e CISA 2025, ok? Ora, nós temos aqui equilíbrio químico. Primeiro temos de ter conceito de equilíbrio químico. 2, constante de equilíbrio. 3, deslocamento de equilíbrio, ok? Relativamente ao conceito, nós vimos a cinética química e nós lá vimos que a cinética química apresentava uma única seta, ou seja, eram reações irreversíveis, né? Aqui no equilíbrio químico, o conceito de equilíbrio em si é só vocês imaginarem duas crianças que estão a balancear, tanto pode ser uma maneira em que há aquela balança ali, um balanceia, outro balanceia, chega um momento em que a balança iguala-se, né? Então esta aqui é a principal ideia de equilíbrio químico, ou seja, equilíbrio químico, uma das características chaves é ter duas setas. Ou seja, são reações que acontecem em dois sentidos, ok? Sentido direito e sentido inverso. E essas reações que acontecem em dois sentidos nós chamamos de reações reversíveis, ok? Este é o primeiro ponto. Então estamos a dizer, as reações aqui no equilíbrio químico vão apresentar duas setas e são reversíveis, enquanto lá na cinética química são reações irreversíveis. E o outro ponto que nós temos de analisar aqui na parte de conceito é que nós temos um estado de equilíbrio. Quando é que nós atingimos o estado de equilíbrio? Atingimos o estado de equilíbrio quando a velocidade direita e inversa são iguais. De que forma? Por exemplo, temos aqui um gráfico qualquer em que podemos ter aqui um reagente a decrescer e podemos ter um produto a subir, ok? Então, se forem analisar, este aqui é o caminho da reação, aqui pode ser a concentração. Se formos analisar, este reagente aqui que está a diminuir, chega neste ponto, e este aqui está a aumentar, chega neste ponto, em que este V1, este aqui V2 vai ter uma velocidade diferente. O que vai acontecer é que chega um certo momento, um certo tempo, por exemplo, pode ser aqui, em que temos aqui, por exemplo, o tempo, em que aqui a velocidade 1 e 2 se igualam. Enquanto este aumenta, este decresce, chega neste ponto em que as duas velocidades são iguais. Ou seja, atingimos o estado de equilíbrio quando V1 é igual a V2. E neste ponto aqui, então tudo é constante, ou seja, o número de moles, as concentrações, ok? Nada varia neste ponto aqui. Praticamente encontramos as quantidades da matéria mais constante. E a outra coisa que eu devo chamar a atenção relativamente ao equilíbrio químico é que o equilíbrio químico acontece em um sistema fechado. Então, necessariamente temos de ter um sistema fechado para acontecer o equilíbrio químico. Não podemos ter um sistema aberto. É a mesma situação de nós, por exemplo, termos uma panela com água e estamos a aquecer. Se deixarmos esta panela aberta, vejam que os gases vão saindo, vapores de água vai saindo, vai evaporando, então não haverá um estado de equilíbrio ali. Mas quando nós tampamos, o que vai acontecer é que aquela água, quando ferve, vapores de água vão saindo, mas a tampa faz com que as mesmas sejam dissolvidas novamente ali naquela panela, criando assim o estado de equilíbrio. Então, o estado de equilíbrio deve acontecer num sistema fechado. 2. Nós temos de saber constante de equilíbrio. Ora, constante de equilíbrio, esta constante de equilíbrio, não é? K. A constante de equilíbrio, vocês devem saber que pode ser representada de duas formas. Em termos de concentrações, ok? Em termos de o quê? De concentrações. A concentração eu vou representar assim. E vimos ali alguns vídeos, nós temos detalhes de alguns vídeos mostrando muito bem o que é isso de concentração. Então, podemos expressar a constante de equilíbrio em termos de concentrações, mas também podemos expressar a constante de equilíbrio em termos de o quê? De pressões parciais, ok? Pressões parciais, ou seja, quando nós temos substâncias gasosas, acabamos tendo então Kp em termos aqui em termos de concentrações, que é Kc,
e aqui em termos de pressões parciais, que é Kp. Então, isto é importante para nós. Agora, podemos dar um exemplo genérico, onde nós temos A mais B para dar C mais D. Aqui, nós temos estados de agregação, gasoso, temos aqui líquido, temos aqui o quê? Gasoso. E nós podemos expressar a constante de equilíbrio em termos de concentrações, mas também em termos de Kp. Agora, uma coisa que eu devo chamar a atenção é a mesma coisa que falamos na cinética química, que a constante de equilíbrio ou a lei da velocidade, por exemplo, lá, a velocidade dependia de substâncias gasosas ou aquosos. Aqui também é a mesma ideia. Então, constante de equilíbrio, na verdade, ok? Esta constante de equilíbrio é o quê? É só variar, tanto fazer o produto de concentração dos produtos, né? Só multiplicar as concentrações dos produtos. Aqui fica D. Se tivéssemos aqui coeficientes, teríamos de elevar esses coeficientes aqui. Ok, então aqui seria o quê? C e aqui seria o quê? D. Mas se formos analisar, o C está no estado líquido, então praticamente isto aqui é o quê? É 1. Nem precisávamos colocar, só ficávamos com isso aqui. Dividimos por quanto? Estão no estado gasoso, então teríamos a concentração de A vezes a concentração de B. Isto aqui é elevado a B e aqui é elevado o quê? A A. Ou seja, a constante de equilíbrio, na verdade, é produto dividir pela concentração do quê? De reagentes. Neste caso, isto aqui não podia entrar, ok? Nós podemos ver alguns exemplos desta situação. Imaginemos esta reação aqui. Esta aqui, temos 2 NH3. É um gás, aqui também é um gás, aqui também é um gás. Acertando a reação, temos isto aqui. Então, estamos a dizer que vocês já sabem como é que se acerta uma reação. Temos aulas na nossa plataforma que ensinamos isto aqui. Como é que podemos expressar constante de equilíbrio em termos de concentrações e em termos de Kp? Muito simples. Em termos de concentrações, nós temos o produto primeiro, que é NH3. Tem o que aqui? Tem 2, então fica elevado a 2. Sobre a concentração de N2 vezes hidrogênio. Isto aqui é elevado a quanto? Elevado a 3. Então já temos aí Kp em termos de concentrações. Agora, Kp, temos constante de equilíbrio em termos de concentrações e K, constante de equilíbrio em termos de Kp agora. É só mudarmos, colocarmos Kp ao invés de Kc, porque tem substâncias gasosas, ok? Então seria o quê? Kp vai ser igual, aqui onde temos concentração, vamos colocar P, e aqui vamos colocar P, e aqui vamos colocar vezes P. Este P é de quem? De N2. Este P de quem? De hidrogênio. Este P em cima é de NH3, ok? E se formos a ver aqui, este aqui está elevado a quanto? Isto aqui está elevado a 3, ok? E aqui em cima nós temos elevado a 2. Prontos. Então, basicamente, o que nós temos de fazer, a única diferença é que ao invés de colocarmos aqui as concentrações, vamos colocar isto aqui. Isto é constante de equilíbrio. Agora, alguma coisa eu devo comentar relativamente à constante de equilíbrio, porque daqui vamos mostrar como é que nós resolvemos diferentes formas de resolver constante de equilíbrio. Esta expressão de constante de equilíbrio é uma expressão matemática. Se é uma expressão matemática, então vocês devem saber que nós podemos calcular Kc, podemos calcular este, podemos calcular este, podemos calcular isto. Mas isto aqui na prática nós vamos mostrar. O outro ponto, que é o ponto também não menos importante, é a relação, né? A relação de Kc com Kp. Existe uma relação entre Kc e Kp. Qual é essa relação? A relação diz o seguinte, que Kp é igual a o quê? A Kc vezes RT, isso aqui elevado a delta N. Esta relação vamos precisar para nós determinarmos a constante de equilíbrio, ou Kp ou Kc, ok? Então, aqui o que eu devo comentar nisto aqui é que
Esta aqui nós podemos calcular a partir daqui. Esta aqui é a constante, tanto dos gases, vão dar, existem diferentes constantes, esta aqui vão dar. A temperatura aqui deve passar para Kelvin. Pode estar em Celsius, vocês devem passar para Kelvin. Imaginemos, temos por exemplo 0 graus Celsius, assim. Temos de passar para Kelvin, que é somar este aqui mais 273, o quê? Kelvin, só. Então, quando queremos passar de Celsius para Kelvin, somamos apenas 273. Este, vamos colocar aqui sempre, temos de transformar a temperatura em Kelvin. Outro ponto é ΔN. O que é ΔN? ΔN tem a ver com o número de moles dos produtos, ou somatório do número de moles dos produtos, menos o somatório do número de moles dos reagentes. Aqui, por exemplo, nesta reação, temos 2. Aqui temos 3 e aqui temos 1. E vou colocar aqui gás. Somatório do número de moles só de gases, substâncias gasosas, sólidos não. Então, nesta reação aqui, por exemplo, nos produtos, nós teríamos ΔN, G. Produto tem quanto? 2. Então, teríamos 2, ok? Menos, somatório aqui temos 1 mais 3, que é 4. Temos 4. Logo, teríamos o quê? Teríamos menos 2. É este menos 2 que deve vir aqui. Então, nessa expressão aqui, nós teríamos Kp igual a Kc vezes RT, isto aqui agora elevado a menos 2. Então, é assim como nós temos de expressar, temos de fazer a relação de Kp com Kc, ok?